Cidade da Inovação. É pouca informação, né, gente? Ai. A gente chega lá. Eu vou anunciar os dois. O planejamento, só para vocês saberem, que o Vilmar Júnior e o Christian Jair Aguilar vão se dividir em 30 minutos. Cada um vai falar 15 aproximadamente. E a gente abre para o nosso painel. Vilmar Júnior é administrador com MBA em Finanças Cooperativas, MBA em Inteligência de Mercado e especialista em Comércio Internacional, Compras, Empreendedorismo e Inovação. Coordenador do Centro de Empreendedorismo Incubadora Santos Dumont, mentor e conselheiro de startups, facilitador de programas de inovação com foco em geração de startups, estruturação de programas de inovação e certificação pela Amprotec, na aplicação de metodologia CERN de incubadoras e aceleradoras de empresas níveis 1 a 4. O Christian Jair Aguilar, administrador, mestre e doutor em desenvolvimento regional e agronegócio, gestor de planejamento e gestão estratégica do Parque Tecnológico Itaipu, atua há 13 anos em projetos e ações do Parque Tecnológico Itaipu para o ecossistema de inovação e desenvolvimento territorial. Quem começa? Palmas, gente, vamos! Bom dia a todos, pessoal, né? Eu vou passar aqui um pouquinho mais sobre um aspecto que o professor trouxe na fala dele, né, professor Colombo, sobre essa nova fase que a gente está dentro do Parque Tecnológico, que a gente fez um olhar, né, para como que a gente consegue aperfeiçoar nosso modelo de gestão, né, olhando para os nossos projetos. O professor comentou ali, né, a gente tem o financiamento de base, gira em torno de 22, 25% do orçamento do PTI. Da onde que vem o que completa o nosso orçamento? Projetos. Praticamente o restante do orçamento é todo voltado para projetos, tem a parte de venda de serviços, mas projetos é o grande volume aí em termos de recurso, né? E em termos de equipe também é o que dá maior aí dinamismo, né, para toda a nossa atuação enquanto parque. E a gente passou, né, por todo um processo, né, de reestruturação organizacional do planejamento estratégico, né? Eu sou da área de planejamento, né, sou gestor, e essa reorganização criou diretorias, né, como a diretoria de turismo, também fez essa alteração aí também em termos de organograma, né, onde a gente começou a área de planejamento e gestão estratégica, não olhar somente para o planejamento estratégico, né, o cuidar dos indicadores, as nossas iniciativas que a gente faz, mas também reorganizar todo o nosso fluxo institucional da parte de projetos, para a gente ter uma melhor eficiência, maior padronização. Quando a gente olha para a parte de gestão de projetos, né, a gente faz essa função de escritório de projetos dentro da fundação. A gente tem o primeiro pilar, assim, para a gente falar de maturidade, é você ter processos, sistemas padronizados. E é onde a gente entrou e começou a fazer uma análise, né, assim, bem crítica mesmo, né, para ver os pontos de melhoria. E a gente começou a observar muitos sistemas, algumas questões redundantes, sistemas que não se integram, um não conversa com o outro, aí você tem uma dificuldade de fluxo de informação, confiabilidade da informação. Então a gente entrou, né, dentro do planejamento de gestão estratégica, olhando tanto para essa parte de processos, quanto também para a parte aí de acompanhamento, monitoramento de indicadores, né? Então, aqui é um pouco do escopo de atuação, o professor já falou sobre isso, né? Eu vou trazer só aqui um pouco dos nossos números hoje, né? Hoje eu vou dizer assim, em maio ainda, né? Do que a gente rodou em maio. A gente está com 167 projetos. A gente tem ali, quando a gente olha para valor de recursos, onde a gente está falando tanto do recurso que a gente coloca como contrapartida em um convênio, quanto o recurso que o parceiro coloca, ou às vezes a gente tem mais de um parceiro envolvido, né? Tripartite, né? Ou 4 entidades às vezes
dentro de um único convênio, cada entidade coloca seu recurso também na execução, né? Então a gente acaba fazendo essa soma, esses projetos, 167 projetos ou 46 instrumentos jurídicos, porque tem dentro de um instrumento mais de um projeto, às vezes, né, um formato de programa, digamos assim, a gente está girando aí em torno de 1 bilhão junto com essas entidades nesses projetos. Então é bastante recurso, né, que a gente está fazendo de investimento, né? Boa parte desse recurso acaba passando por nós, a nossa gestão, né? Então, toda aquela... quando o professor apresentou o nosso organograma, vocês viram ali que tinha a diretoria administrativa financeira com várias áreas, é por conta disso, porque a gente precisa ter, né, uma boa gestão desses recursos, né? A gente tem que fazer prestação de contas para eles. Muitos recursos são, por exemplo, de entidades como o FINEP, né? Outras entidades também, assim, públicas, então a gente tem que ter todo esse controle, essa gestão. Isso acaba se tornando uma grande competência nossa também, quando a gente vai falar principalmente de movimentação de recursos, né, federais, né, recursos governamentais, a gente tem que ter um cuidado maior ainda, né? Tem até todo um rito, assim, um pouco mais assim, fixo, né, assim, do regramento próprio, então a gente tem que ter essa multicapacidade de fazer prestação de contas para um projeto que a gente tem com o Itaipu, que é um regramento, né, o professor falou, né, ela é uma entidade sui generis, é a única, né, tem o regramento dela, tem o regramento da FINEP, a gente também tem que saber prestar contas, fazer gestão de recursos com a FINEP, é uma entidade privada, tem que saber também fazer para ela. Então isso nos dá uma grande competência para nós aí nesse rodar desses projetos, né? Aqui são as competências que o professor trouxe, né? Eu só agrego essa parte aqui das áreas meio, né? Muitas vezes elas só são vistas dentro das entidades como uma área de suporte, né? Mas aqui ela tem por conta do volume de projetos, se torna realmente uma competência, quase que, se a gente, quem sabe no futuro, a gente até vender, né, isso como um serviço, como um suporte, assim, uma prestação de assessoria ou consultoria. Porque realmente existe toda uma complexidade para fazer a operação desses recursos que a gente acaba também desenvolvendo ao longo, né, desses 20 anos de execução de projetos. Então, aqui a gente só deu uma ênfase em alguns números que a gente tem com o convênio de Itaipu, que é o maior volume que a gente tem, né, hoje de projetos, daqueles 167 projetos, né, 92 são com Itaipu. Dos 46, 47 que estavam no outro slide, né, 16 são com parceiros externos, né? Então, Itaipu continua sendo um grande parceiro para a execução. Como eu falei, muitas dessas competências, né, até o professor também colocou na fala, surgiu de centros, né, que foram criados inicialmente para atender uma demanda, né, o centro de barragens, baterias, hidrogênio. Então, é natural que a gente tenha aí a Itaipu também como um dos grandes parceiros nossos para desenvolver esses projetos. O que eu queria aproveitar para falar aqui, antes de passar para o outro slide, é falar um pouquinho sobre também o aspecto de governança de ecossistema, né? O professor falou bastante da nossa governança corporativa, né? Toda a questão ali do escritório de governança, o nosso cuidado, a auditoria interna, né? Todos os conselhos que nós temos ali na fundação. Mas uma coisa que a gente também trabalha muito, e aí a área de planejamento e gestão estratégica acaba sendo uma das áreas assim, da fundação que puxam isso, né? É a questão da nossa governança de ecossistema. Que aí a gente não está falando de governança corporativa, né? A gente está falando de uma governança que, em termos conceituais, né, de literatura, a gente se aproxima mais de governança territorial. Não é uma entidade, não tem uma formalização como a gente tem de processos, normas, dentro de uma única instituição, porque ela é composta por várias instituições. E dentro desse movimento do planejamento estratégico, a gente vem fortalecendo desde o ano passado essa reconexão. A gente passou por um período que impactou todas, né, as instituições e ambientes de inovação, que foi o período da pandemia, né? Então, o período da pandemia deu uma baqueada ali, deu uma queda assim, naquele dinamismo que a gente estava. A
a gente tinha uma circulação muito maior, né, de pessoas no parque, era um fluxo acima de 5.000 pessoas por dia. Aí vem a pandemia, todas as restrições, a gente acabou tendo um processo agora de reconstrução. Um distanciamento também das instituições, de projetos, ações cooperadas que a gente estava fazendo, também foram paralisados. Então, agora a gente está nessa retomada, né? E uma das coisas que a gente fez, né, foi reunir esses atores do ecossistema para a gente discutir as nossas ações conjuntas, discutir estratégias. A gente está num processo, inclusive, na terça-feira a gente fez, não deu nem para colocar no slide ainda, uma agenda com um representante de todas as instituições que estão ali no parque. Que a gente está falando da UniOeste, que foi a entidade que originou até, foi a primeira sede ali do PTI, foi dentro do campus, né, da universidade ali da UniOeste. O Itai, que foi a primeira entidade que fez a gestão também do PTI. Então, a Unila, que é a Universidade Federal, que hoje também está ali no parque, o CBiogás, ou seja, todas essas entidades a gente reuniu, assim como a gente está reunido hoje, e a gente discutiu, né, essa semana, quais vão ser os indicadores de ecossistema que a gente quer acompanhar. Então, assim como o Eduardo colocou, né, a gente está uma coisa assim em andamento. Eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa apresentar já esses indicadores. Mas a gente chegou ali a um conjunto de 22 indicadores para esse primeiro caderno do parque, que a gente quer chamar, para poder melhorar, né, a nossa comunicação com a própria sociedade, né? Então, cada entidade tem o seu relatório, né? A gente faz, as entidades, principalmente entidades públicas, têm essa obrigação, né, de fazer essa prestação de contas. Mas a gente não tem ainda, né, a gente está construindo isso agora, um caderno, um relatório do parque que a gente consiga fazer, onde tenha indicadores que a gente vai monitorar a evolução e, claro, internamente vamos estabelecer metas também para a gente avançar e sejam indicadores que pelo menos cada entidade se sinta representado de alguma maneira, né? Vai ser em todos os 22? Não, porque tem indicador, por exemplo, assim, faturamento das empresas, número de empresas, startups. Isso talvez a universidade não vai olhar muito para isso, né? Ela tem que conhecer que o ecossistema está gerando isso, mas ela não atua, às vezes, diretamente nisso, né? Pode atuar com os alunos, mas não é um indicador que está, digamos, sob responsabilidade dela. Tem a incubadora, que vai olhar para esse indicador e vai cuidar e atuar nele. Então, a gente fez esse trabalho essa semana com os atores ali do parque. A gente quer lançar ainda esse ano esse caderno, fazendo esse levantamento, e começar a monitorar esses indicadores chaves do nosso ecossistema. Porque quando a gente foi fazer um benchmark, né, de indicadores de parque, a gente foi pesquisar 78 parques do país, né? Então, a gente buscamos informações, parques, ambientes, né, assim, de inovação. E a grande maioria desses ambientes, elas não têm uma parte estruturada dessas informações. Existem algumas informações que são meio padrão. Número de empresas, número de faturamento das empresas, número de empregos gerados, o capital intelectual, né, mestres, doutores, isso geralmente é comum, isso sempre aparece. Mas há outras informações mais específicas, elas aí ficam a característica de cada um, né? Então, a gente teve que criar o nosso próprio caderno de indicadores, né? Então, agora a gente está com esses 22 indicadores, que a gente vai passar a monitorar e acompanhar, né, como que a gente está evoluindo neles. Bom, e olhando então, voltando aqui para, fechando os parênteses, né, voltando para a parte de projetos, né, que a gente acaba rodando dentro do PTI, a gente teve que criar uma estrutura que lá no início chegou a existir, mas ela teve uma atuação diferente, e a gente retomou esse conceito do escritório de projetos. Então, acredito aí que algumas instituições talvez já tenham, né, aqui presentes um escritório de projetos, que ele tem essa função de olhar, padronizar metodologias, fazer essa governança do processo de projetos, acompanhar indicadores, mas de uma maneira transversal, ou seja, a gente não atua na execução, a gente monitora a execução, monitora a fase de planejamento dos projetos, sendo uma entidade que
transversalmente vai trazer boas práticas, vai trazer as melhores metodologias, vai buscar conhecimentos, formação, né, de competência técnica para a parte de gestão de projetos que os centros precisam para a execução. Ou seja, a gente tem, né, essa atribuição de ser um suporte, ser um grande orientador. A gente não vai executar diretamente, mas a gente vai estar monitorando todos os projetos do parque, né? Então, a gente trabalha com esse tripé aqui de metodologia, ferramentas, sistemas, né, e pessoas. São essa tríade assim, que a gente acaba trabalhando. Uma das melhorias que a gente já implementou, né, praticamente aí foi setembro, né, professor, que a gente fez essa mudança, né, do organograma aí da fundação, é a parte, né, do canal de oportunidades. O professor falava muito isso quando a gente ia falar com as nossas equipes. Falava assim, o pessoal tem uma demanda, para saber como que essa demanda está, eu tenho que ligar para a pessoa, se a pessoa está em reunião, eu não consigo falar, eu não consigo me atualizar, a pessoa está em viagem ou está de férias. Estava muito pessoalizado as informações e a gente não tinha um levantamento, um número assim. Quantas demandas chegaram para nós, PTI, enquanto instituição? Aí, para eu chegar nesse número, eu tinha que sair coletando com todo mundo que recebe algum tipo de demanda. Então, o que a gente fez? A gente criou um canal ali para a gente facilitar, inclusive, para o público externo, aonde que eles fazem esse registro, né? Porque se tem um contato com o professor ou com algum colaborador da fundação, né, do PTI, facilita, né? A pessoa consegue, às vezes, passar a demanda. Mas se a pessoa não tem um contato já anterior, ela não sabe quem procurar, não sabe onde que ela vai levar essa demanda dela. Então, a gente criou o canal para facilitar isso e a gente ter essa centralização do recebimento de demandas e, ao mesmo tempo, a gente tem uma rastreabilidade. A demanda chega, a gente repassa para a área que é competente, né, para tratar aquele tema, e a gente começa a monitorar o tempo de resposta daquela área. Então, a gente começa a ter uma gestão, ter um acompanhamento, né? Então, se eu não sei nem o que está chegando, é difícil eu conseguir melhorar o tempo de resposta ou fazer uma gestão disso. Então, o canal de oportunidades ele vem para resolver esse primeiro problema. Aí a gente tem a questão da parte do olhar para o mercado, né? Também trazer essa nova mentalidade, né? O professor comentou um pouco assim dessa questão, né? De sair só de convênios, sair só de projetos que a gente tem para a parte de negócios. Porque, como a gente tem um convênio, né? Quem executa convênio aqui sabe. Eu tenho um convênio lá, 1 milhão para executar. Esse é o meu teto, né? Eu tenho minhas metas ali para rodar. Eu faço as minhas entregas. Se eu conseguir fazer em 3 anos, né, executar esse projeto ali dentro do tempo, só que com um orçamento menor, vamos supor, 800 mil, era 1 milhão o teto, conseguir fazer todas as entregas com a mesma qualidade, com 800 mil. O que acontece com os 200 mil que sobrou? Não fica para a gente reinvestir, a gente devolve para a entidade. É nesse sentido que ele é o zero, né? 0 a 0, nesse sentido. Ele é importante, gera competência, qualifica a mão de obra, investe em infraestrutura, mas no final essa margem, né, esse lucro, chame o termo que quiser, ele não vai ficar para nós. Enquanto quando a gente vai para a parte de prestação de serviço, aí é diferente. Então a gente vai lá, precifica. Se a gente consegue um projeto de 1 milhão fazer com 800 mil, a gente consegue pegar esses 200 mil e investir em alguma outra área nossa. Então, é por isso que a gente tem que ir para negócios também. Criamos o centro de negócios, né? Criamos a área de marketing, que é uma área nova também que foi criada, dentro dessa nova visão estratégica. E a gente está fortalecendo isso também com os nossos colaboradores, para eles olharem também para essa vertente de negócios com mais carinho, né? E também com capacidade para atuar nelas. A outra parte é a otimização de sistemas, né? Quando eu falei que a gente tinha vários sistemas que não se conversavam, não tinha uma integração de informações, esse é um exemplo. Então, a gente estava aqui com alguns exemplos, né? Esses vários sistemas que estão aqui no Proteus, Redmine, Metabase, gestão de dados, banco de ideias, banco de lições aprendidas, cada um desses é um sistema diferente. Você tinha um login, senha diferente. Alguns
integravam informação, outros você tinha que baixar um banco de dados, mexer nele, para depois importar no outro sistema. Você tinha esse trabalho manual, né? E a gente agora está nesse processo de eliminar esses sistemas e a gente trabalhar nossa concentração praticamente em 4 sistemas, trazendo a questão de automação de dados, e aqui embaixo cortou um pouquinho, mas é a questão do BI. Então, a gente tem uma visualização das informações em tempo real para a gente conseguir ter uma tomada de decisão também mais eficiente. Então, o Office, né, é uma plataforma que a gente já usa, a gente está fortalecendo a integração de informações ali com Proteus, sistemas que já utilizam, a gente está mantendo, né, mas a gente está trabalhando nessa melhoria. Aí aqui é só um pouquinho, né, da parte de outras formas de visualização. A gente padronizou a parte da construção dos projetos. Cada centro tinha um modelo, a gente entrou ali para padronizar métricas, campos específicos para a gente acompanhar. E aqui é um pouco também centralizar as informações, né? Só um print aqui. O sistema está em desenvolvimento, a gente vai entregar isso para as nossas áreas até o final do ano, né? Mas assim, é só para trazer um pouquinho do nosso movimento. E aí, para finalizar, pessoal, aqui é só um pouquinho do canal de oportunidades que eu comentei, né? Então, esses são os tipos de demanda que qualquer pessoa pode entrar lá no site do PTI, externo, da própria área, né, do parque ali, e cadastrar a sua demanda, uma solicitação de visita. Se for um fornecedor de tecnologia que quer apresentar, vai lá. Quer fazer uma parceria institucional, parceria de negócios, também pode cadastrar. E aí tem o campo, outras solicitações, né, também que a gente acaba recebendo e acaba dando a destinação e acompanhando. É isso, obrigado, tá, pessoal? Cidade da Inovação.